Já está caminhando para 15 anos desde que o Internacional conquistou o título da Copa Libertadores pela última vez, com a taça em 2010 sendo ganha em final diante do Chivas Guadalajara do México. A campanha foi cheia de reviravoltas e jogos pra lá de emocionantes, com heróis improváveis, jovens desconhecidos despontando em partidas decisivas, dentre outros acontecimentos. Nesse vídeo você vai saber o paradeiro e que fim levou cada jogador que entrou em campo pelo menos uma vez na vitoriosa campanha do Bicampeonato da América Colorado. Antes de mais nada, vamos relembrar como foi a campanha. E a estreia do Inter foi no grupo 5, quando avançou na liderança somando 12 pontos. Nas oitavas de final, despachou o Banfield da Argentina com a ajuda do critério do gol marcado fora de casa. Nas quartas, diante do Estudiantes, novamente o gol marcado fora de casa foi determinante para a classificação. E nas semis, diante do São Paulo, outra vez o gol marcado fora de casa ajudou o Colorado a avançar de fase. Na decisão diante do Chivas, o primeiro jogo no México terminou 2-1, em gols de Giuliano e Bolívar. E no da volta em Porto Alegre, Rafael Sobis, Leandro Damião e Giuliano confirmaram o bicampeonato da América. O goleiro argentino Roberto Abondanzieri, também conhecido como Pato Abondanzieri, fez história com a camisa do Boca Juniors, clube que conquistou 3 títulos da Copa Libertadores, e o tetra de sua carreira foi representando o Internacional. Ele iniciou 2010 a serviço do Boca, que naquela temporada esteve ausente da disputa da Libertadores. Recebendo uma proposta do Inter, o goleiro de 37 anos chegou assumindo a titularidade e na vitoriosa campanha disputou 10 jogos, todos como titular. Nas semifinais, que foram disputadas após a paralisação para a Copa do Mundo da África do Sul, Abondanzieri foi barrado pelo novo técnico do Inter, Celso Rotti, e viu o restante da campanha do banco de reservas. Sem renovar o seu contrato para 2011, Pato resolveu se aposentar quando completou 38 anos. Hoje em dia, ele está totalmente fora do futebol, se dedicando à vida agropecuária. O goleiro Renan foi revelado pelo próprio Internacional em 2005, e no clube ele ficou até 2008 quando foi vendido ao Valência da Espanha. Após uma passagem por empréstimo ao Xeres, o Inter traz de volta Renan no meio de 2010, durante a pausa para a Copa do Mundo. E quando o calendário do futebol brasileiro e continental retornou, ele assumiu a titularidade no lugar de Abondanzieri. Na época, com 25 anos, disputou os 4 jogos restantes do Inter na conquista da Libertadores. Renan ficaria no Beira-Rio até 2012, quando, chegado 2013, ele foi contratado pelo Goiás, clube que defendeu por 5 anos. Em seus últimos anos de carreira, ele passou por Ceará, São Bento, Esportivo, Pelotas, Paraná, e o último clube de sua carreira foi o Marcílio Dias entre 2021 e 2022, quando aos 37 anos resolveu pendurar as luvas. Hoje em dia, Renan vem trabalhando como treinador nas categorias de base do Internacional. O lateral direito Ney, em 2010, estava com 24 anos, e ele foi contratado no início do ano após 3 temporadas defendendo o Atlético Paranaense. Fez uma boa Copa Libertadores, tendo disputado 13 jogos, 12 como titular, inclusive os 2 das finais contra o Chivas, tendo contribuído com 1 gol. Ney ainda jogaria as temporadas de 2011 e 2012 pelo Inter, quando no fim do ano deixou o clube. Entre 2013 e 2015, ele defendeu o Vasco, tendo acumulado 2 rebaixamentos com o clube carioca. Em 2016, ele inicia o ano defendendo o Paraná, e ainda em 2016 vai atuar no Novo Horizontino. Em 2017 ele defendeu o Almirante Barroso de Santa Catarina, que terminou rebaixado no estadual, e em 2018 ele fecha com Prudentópolis do Paraná, que disputou o Campeonato Paranaense e foi rebaixado e depois ainda jogou a Série D, quando não passou da primeira fase. Após essa passagem pelo Prudentópolis, ele se aposentou aos 33 anos. Hoje em dia ele vem trabalhando como treinador de categorias de base. O lateral esquerdo Kleber estava no Internacional desde a temporada anterior, e aos 30 anos ele foi titular em quase toda a campanha, só ficando de fora do duelo contra o Banfield no jogo de volta das oitavas de final, porque na partida de ida na Argentina ele acabou expulso. Nos 13 jogos que esteve em campo, Kleber marcou 1 gol diante do Banfield quando foi expulso e contribuiu com 4 assistências, 2 delas nas finais diante do Chivas. O lateral esquerdo ficaria no Internacional até o fim de 2013, quando deixou o Beira-Rio e firmou compromisso com o Figueirense para 2014. Após poucos jogos disputados no time catarinense, já que vivia lesionado, ele em agosto resolve pendurar as chuteiras aos 34 anos. Hoje em dia ele toma de conta de uma empresa que agencia carreira de atletas de futebol. O lateral direito uruguaio Bruno Silva foi contratado no início de 2010, com ele nos anos anteriores tendo atuado no futebol holandês, acumulando passagem por Groningen e Ajax. O contrato com o Inter foi por empréstimo de 1 ano, com ele só atuando em 2010 no Beira-Rio. Na Copa Libertadores, Bruno Silva, na época com 30 anos, disputou 2 jogos, os 2 como titular, não marcando nenhum gol ou dando assistência. No final do ano, ele deixa o Internacional e retorna ao Ajax, tendo ficado mais 2 temporadas na Holanda. Em 2013, ele retorna ao Uruguai para defender a equipe do Cerro Largo, ficando no clube até 2015, quando aos 35 anos resolve se aposentar. Hoje em dia vem trabalhando como treinador.
O lateral e também zagueiro Danilo Silva foi contratado pelo Internacional em 2008 após se destacar no Guarani, e a temporada mais regular do jogador no Beira-Rio foi a de 2009, quando fez vários jogos como titular. Em 2010, ele iniciou o ano também como titular, e na campanha da Libertadores, Danilo Silva disputou apenas um jogo, que foi o de estreia contra o Emelec, quando o Inter venceu por 2-1 no Beira-Rio. Pouco tempo depois, ele foi vendido ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, que desembolsou cerca de 4 milhões de euros para contratá-lo. Ficou 7 anos no leste europeu, até que em meados de 2017, o Internacional repatria o jogador. Ele iniciou 2018 no Colorado, mas pouco atuando, no meio do ano se transferiu para o Los Angeles FC dos Estados Unidos, equipe que defendeu até o fim de sua carreira em 2020, quando estava com 33 anos. O zagueiro Fabian Guedes, mais conhecido como Bolívar, esteve no elenco do Internacional que venceu a primeira Libertadores em 2006, com ele sendo titular durante toda a campanha. Posteriormente, Bolívar foi negociado com Mônaco, tendo ficado na Europa por quase 2 anos. Em 2008, o Internacional repatria Bolívar e na campanha da Libertadores de 2010, quando foi o capitão, ele foi titular em 12 jogos, incluindo os 2 das finais diante do Chivas, tendo marcado 2 gols, e um desses gols foi na partida de ida da final disputada no México. Bolívar ficaria no Beira-Rio até 2012. E entre 2013 e 2014 ele defende a camisa do Botafogo. Em 2015 ele inicia o ano defendendo o Novo Hamburgo na disputa do Campeonato Gaúcho, e no segundo semestre ele vai atuar na Portuguesa, que disputou a Série C do Brasileiro, sendo esse o seu último clube na carreira. O zagueiro uruguaio Gonzalo Sorondo, antes de chegar ao Internacional, acumulou experiências no futebol europeu, passando por Itália, Bélgica e Inglaterra, e a primeira passagem dele pelo Beira-Rio foi entre 2007 e 2008. Após um rápido retorno ao Defensor do Uruguai, o Inter traz de volta Gonzalo Sorondo em 2009, e na campanha da Libertadores em 2010 ele disputou 9 jogos, todos como titular, e marcou um gol esse o da importante vitória de 1-0 sobre o Estudiantes nas quartas de final. Convivendo com lesões, Sorondo fica no Inter até 2011, quando pouco atuou. Em 2012, ele acerta com o Grêmio, mas sofrendo com seguidas lesões, nem chegou a disputar um jogo oficial pelo clube. Em 2013, ele retorna ao Defensor, mas com as lesões ainda atrapalhando, resolve se aposentar aos 34 anos. Hoje em dia, vem trabalhando como empresário de jogadores. O zagueiro Juan Jesus foi promovido ao time de cima do Internacional justamente em 2010, com ele na época tendo 19 anos. Na campanha da Libertadores, Juan Jesus disputou apenas um jogo, e ainda por cima como titular, que foi no empate de 1-1 fora de casa diante do Deportivo Quito pela fase de grupos. Ainda jogou a temporada de 2011 pelo Colorado, e acumulando convocações para seleções de base e também principal, o garoto começou a ser cobiçado no mercado europeu. Em janeiro de 2012, o zagueiro deixa o Beira-Rio e vai atuar na Inter de Milão, e no clube permaneceu até a temporada 2015-2016. Entre 2016 e 2021, ele defendeu a Roma, e desde 2021 vem jogando pelo Napoli, com Juan Jesus atualmente estando com 33 anos. O zagueiro índio estava no Internacional desde 2005, fazendo parte de toda a era vitoriosa do clube, que conquistou vários títulos de caráter internacional, como as 2 Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa, Copa Suruga e Mundial de Clubes. Índio disputou 7 jogos na campanha do bicampeonato, todos eles como titular, incluindo os 2 das finais, com ele inclusive dando uma assistência na partida de ida. O zagueiro ainda ficaria no Internacional até 2014, quando aos 39 anos resolveu se aposentar no próprio clube. Fabiano Heller é mais um jogador que esteve no elenco colorado que conquistou a Copa Libertadores pela primeira vez em 2006, com ele sendo titular em toda a campanha. Em 2007, ele vai atuar no Atlético de Madrid e após pouco mais de um ano retorna ao Brasil para defender o Santos. Ficou no Peixe até metade de 2009, quando sondado pelo Internacional retorna a Porto Alegre. Na campanha do bicampeonato, Fabiano Heller, na época com 32 anos, esteve em campo em 4 jogos, 3 como titular, tendo contribuído com uma assistência. Após o bicampeonato da América, o zagueiro deixa o Inter e vai jogar no Al Ahly do Catar. E passados um ano na Ásia, ele retorna ao Brasil em 2012 para jogar no São José de Porto Alegre e no segundo semestre vai atuar no Brasil de Pelotas. Em seus últimos anos, ele passa por Audax Rio, Red Bull Brasil, Náutico, Joinville, São Mateus do Espírito Santo e seu último clube profissional foi o Linhares FC em 2022, quando estava com 44 anos, clube esse o da cidade onde nasceu. Recentemente, ele exerceu o cargo de secretário na Prefeitura Municipal de Linhares.
O volante argentino Pablo Guiñazú estava no Internacional desde 2007 e, sendo cão de guarda na cabeça de área, ele foi titular em todos os jogos do Bicampeonato da América e, curiosamente, não foi expulso nenhuma vez. Guiñazú em 2010 estava com 31 anos. Ele ainda permaneceu no Beira-Rio até o fim de 2012 e, chegado 2013, ele retorna ao Libertad do Paraguai, clube que antes de jogar no Inter ele defendia. Porém, jogando apenas 6 meses nesse novo retorno ao Libertad, o Vasco em meados de 2013 contrata o volante. Entretanto, juntamente com Cruz Maltino, ele acaba rebaixado no Brasileirão. Guiñazú ficou em São Januário até o fim de 2015, quando outra vez terminou rebaixado. De 2006 em diante, ele retorna à Argentina para defender o Talheres, com a última temporada de sua carreira sendo a de 2019, quando estava com 41 anos. Hoje em dia vem trabalhando como treinador. O volante Sandro é cria do Internacional, com a primeira temporada no time de cima sendo a de 2008. Na vitoriosa campanha, Sandro disputou todos os jogos e todos como titular, fazendo dupla com Guiñazú. Já acumulando convocações para a seleção brasileira, o assédio em cima do jogador era constante, até que o Tottenham chegou com tudo e desembolsou 10 milhões de euros pelo seu passe. Foram mais de 4 anos no clube e no futebol inglês, ele ainda defendeu as camisas do Queen's Park Rangers e West Bromwich. Depois foi jogar no Antalyaspor da Turquia. Daí, em 2018, foi para o futebol italiano, onde passou por Benevento, Gênua e Udinese. Em 2020, ele enfim retorna ao futebol brasileiro, firmando compromisso com o Goiás. Em 2021, após alguns meses sem clube, ele acerta com o Bessade de Portugal, onde atuou por uma temporada. Após deixar o clube, ele resolve se aposentar, mas no final do ano passado, ele largou a aposentadoria. Ele fechou contrato com o Arborog, que joga divisões inferiores na Inglaterra. O volante Gleidson estava no Internacional desde 2009 e, sendo reserva durante quase toda a campanha da Libertadores, ele disputou 2 jogos, um como titular e outro saindo do banco, porém sem marcar gol ou dar assistência. Permaneceu no Inter até o fim de 2011, quando não teve o seu contrato renovado. Em 2012 ele acerta com o Náutico, mas no clube ele pouco atuou, e após não renovar para 2013 ele resolve encerrar a carreira aos 34 anos. O volante Tinga era outro jogador que fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2006, com ele inclusive marcando gol na decisão diante do São Paulo. Negociado com Borussia Dortmund, foram 4 temporadas de idolatria na Alemanha, até que em maio de 2010, prestes a acontecer a pausa para a Copa do Mundo da África, o Inter traz de volta o jogador, que na época tinha 32 anos. Inscrito na Libertadores, Tinga nos 4 jogos restantes sob o comando de Celso Roth, disputou 2 jogos, os 2 como titular, e o curioso é que nas semifinais diante do São Paulo, ele foi expulso, algo que também havia acontecido na final de 2006 diante do mesmo adversário. Tinga ficaria no Inter até maio de 2012, quando o Cruzeiro o contratou. Ficou no cabuloso até 2014, tendo conquistado 2 títulos do Campeonato Brasileiro. O meio-campo D'Alessandro estava no Internacional desde 2008 e, sendo um dos destaques do clube, ele era símbolo de raça e dedicação dentro de campo. Na vitoriosa campanha, Dali não marcou nenhum gol, mas nos 13 jogos que disputou contribuiu com 3 importantes assistências. No final de 2010, o meio-campo foi eleito o Rei da América. D'Alessandro nos anos posteriores continuou sendo um dos destaques do Inter, ganhando também a braçadeira de capitão, mas foi aí que em 2016 ele retorna ao River Plate por empréstimo, tendo ficado no clube até o fim do ano. De volta ao Inter em 2017, ele ajudou o clube a sair da 2ª divisão, e nessa sua segunda passagem fica no Beira-Rio até o fim de 2020. Em 2021, ele acerta com o Nacional do Uruguai, tendo jogado apenas essa temporada pelo clube. Em 2022, ele retorna ao Inter para uma 3ª passagem, e chegado o mês de abril, ele faz um jogo de despedida com direito a gol e tudo, e se aposenta do futebol aos 41 anos. Hoje em dia vem exercendo a função de diretor esportivo no Internacional. O meio-campo Andrezinho estava no Internacional desde 2008, e a temporada mais produtiva dele no clube foi a de 2009, quando marcou muitos gols e deu muitas assistências. Na Libertadores de 2010, o meio-campo, que na época estava com 26 anos, disputou 10 jogos, sendo 6 como titular, tendo contribuído com 1 gol e 3 assistências. Fica no Inter até o fim de 2011, com ele em 2012 acertando com o Botafogo, equipe que defendeu até metade de 2013. Quando deixou o Botafogo, ele foi atuar no Tianjin Teda da China, ficando lá por mais de 2 anos. Em 2015, o Vasco repatria o meio-campo, com ele ficando em São Januário até meados de 2017. Depois foi jogar o restante de 2017 no Goiás, e no início de 2018 ele acerta com Nova Iguaçu, tendo ficado no clube até 2019, quando resolveu se aposentar aos 36 anos. Hoje em dia vem trabalhando como coordenador técnico no Nova Iguaçu.
Giuliano foi revelado pelo Paraná em 2008 e já em 2009 o Internacional anuncia a sua contratação. Em 2010, quando estava com 20 anos, o jogador foi um dos grandes destaques no título colorado, e mesmo ele não sendo titular absoluto, já que dos 13 jogos que disputou, 7 foram saindo do banco de reservas, balançou as redes 6 vezes, inclusive nos 2 jogos das finais. Recebendo várias propostas, o Inter vende Giuliano para o Dnipro da Ucrânia pelo valor de 11 milhões de euros, com ele permanecendo no leste europeu por mais de 3 anos. Em meados de 2014, o Grêmio traz de volta Giuliano, com ele defendendo o tricolor por 3 anos e tendo uma boa passagem. Depois ele vai jogar 2 anos no Zenit, passa pelo Fenerbahçe, joga pelo Al Nassr, retorna à Turquia para defender o Başakşehir e entre 2021 e 2023 ele joga no Corinthians. Em 2024 disputou a Série B pelo Santos, onde conquistou o título, e em 2025, aos 34 anos, ele vem defendendo o Atlético Paranaense. O volante Wilson Matias foi revelado no futebol paulista, tendo passado por União São João e Ituano, até que ele foi jogar no México, onde defendeu por mais de 4 anos a camisa do Monarcas Morelia. No início de 2010, o Inter anuncia a sua contratação para a composição de elenco, mas durante a temporada ele foi bastante utilizado e na campanha da Libertadores, o Wilson Matias disputou 5 jogos, todos saindo do banco de reservas, tendo contribuído com uma assistência. Ele ainda joga a temporada de 2011 pelo Inter, mas em 2012 vai atuar na Portuguesa. Ainda em 2012, ele retorna para o futebol mexicano, fechando o compromisso com o Toluca, e no país ele ainda vestiu as camisas do Veracruz, Chiapas, Querétaro e Dourados. Em 2017 ele volta ao Brasil para defender o Oeste de Itápolis, sendo esse o seu último clube na carreira aos 33 anos. O centroavante Alexandro era o goleador do Inter desde 2009, quando foi contratado vindo do futebol dos Emirados Árabes. Na disputa da Libertadores, Alec Gol esteve em campo em 13 jogos, todos como titular, tendo contribuído com 4 gols e uma assistência. Ele ainda iniciou 2011 a serviço do Inter, mas cobiçado no mercado foi jogar no Vasco, clube que ganhou a Copa do Brasil naquele ano. Em 2012 ele ainda jogou no Vasco, mas em 2013 ele fechou com o Atlético Mineiro, clube que outra vez conquistou a Libertadores. Entre 2014 e meados de 2015 ele atua pelo Flamengo, e entre 2015 e meados de 2017 defende o Palmeiras. Em seus últimos anos de carreira, Alec Gol passou por Coritiba, São Bento, CSA, Figueirense, Noroeste, e o último clube que defendeu foi o Primavera de São Paulo em 2022, quando estava com 41 anos. Hoje em dia ele é comentarista nos canais Globo. O centroavante Walter inicialmente jogou pela base do São José de Porto Alegre e a sua chegada ao Internacional aconteceu em 2008. Em 2009 ele recebeu poucas chances no time de cima, mas aí chegou 2010 e ele ganhou mais oportunidades. Na campanha da Libertadores, Walter disputou 8 jogos, sendo 5 como titular, tendo marcado 2 gols e dado uma assistência. Durante a pausa para a Copa do Mundo, o atacante foi vendido ao Porto, que desembolsou 6 milhões de euros pela sua contratação. Em Portugal ele até que teve boa passagem, marcando seus golzinhos, mas em 2012 o Cruzeiro o contrata por empréstimo. Ainda em 2012, Walter deixa o Cruzeiro e vai jogar no Goiás, ajudando o clube a ser campeão brasileiro da Série B. Em 2013 ele teve sua temporada mais artilheira, marcando quase 30 gols pelo Goiás. Porém, de 2014 em diante, a carreira de Walter nunca mais foi a mesma, com ele passando a defender milhares e milhares de clubes, dentre os quais se destacam Fluminense, Atlético Paranaense, Paysandu, Santa Cruz, enfim. E em 2025, aos 35 anos, ele vem tentando um novo recomeço no Guarani de Alagoas, que disputa a segunda divisão do estado. O atacante Rafael Sobis era outro jogador colorado que esteve no plantel campeão da América em 2006, e ele, assim como Tinga, também balançou as redes na decisão contra o São Paulo. Após ser vendido ao Betis e depois ter ido jogar no Al Jazeera dos Emirados Árabes, Rafael Sobis é repatriado pelo Inter em meados de 2010 e, inscrito na reta final da Libertadores, nos 4 jogos restantes ele esteve em campo em 3, sendo titular no segundo jogo da final diante do Chivas, quando inclusive balançou as redes. Sobis iniciou 2011 no Beira-Rio, mas ainda em 2011 ele se transfere para o Fluminense, onde reencontra o técnico Abel Braga. Fica no tricolor carioca até o final de 2014, quando vai jogar 2 anos no Tigres do México. Em meados de 2016, o Cruzeiro repatria o atacante, com ele ficando no clube até o fim de 2018. Em 2019, ele retorna ao Internacional para sua terceira passagem, e em 2020 ele acerta com o Ceará. Ainda em 2020, acerta seu retorno ao Cruzeiro, clube que em 2021, aos 36 anos, resolve se aposentar.
O centroavante Leandro Damião foi revelado pelo Atlético de Ibirama de Santa Catarina e antes de desembarcar no Internacional, ele ainda passou por Marcílio Dias e Atlético Tubarão. Inicialmente, Damião ficou jogando no time B do Inter, com ele sendo mais aproveitado durante o ano de 2010 no time principal, e foi aí que na Libertadores ele acabou inscrito, e a única partida que ele disputou foi o segundo jogo da final, quando saiu no banco de reservas e marcou o terceiro gol colorado. Nas temporadas posteriores, Leandro Damião seguiu marcando muitos gols pelo Inter, e também passou a ser convocado para a seleção brasileira, até que chegou 2014 e o Santos topa pagar 13 milhões de euros para tirá-lo do Beira-Rio. A passagem pelo Santos foi fraca, com ele em 2015 sendo emprestado ao Cruzeiro. Depois teve uma passagem meteórica pelo Betis, teve uma passagem até que legal pelo Flamengo, teve um novo retorno ao Inter, ajudando o clube a sair da Série B, e entre 2019 e 2023 ele atuou no Kawasaki Frontale do Japão, onde marcou inúmeros gols. Em 2024 ele retorna ao Brasil para defender o Coritiba, e atualmente em 2025, aos 35 anos, ele está sem clube. O atacante Taison foi revelado pelo Inter em 2008 e em 2009 ele viveu a melhor temporada com as cores do clube, marcando muitos gols e dando assistências. Mas na campanha da Libertadores ele não foi tão efetivo como se esperava, já que nos 11 jogos que disputou, sendo apenas 4 como titular, ele não marcou nenhum gol e nem deu assistência. Foi mais um que acabou negociado com o futebol da Ucrânia após o término da Libertadores, com ele sendo vendido ao Metalist por mais de 6 milhões de euros. Foram um pouco mais de 2 anos no clube, até que no início de 2013, o Shakhtar Donetsk anuncia sua contratação, e no clube ele ficou por mais de 8 anos, tendo conquistado inúmeros títulos domésticos e disputado edições da Liga dos Campeões. Em 2021, Taison retorna ao Internacional, com essa segunda passagem durando até o fim de 2022. Desde janeiro de 2023, ele vem atuando no PAOK da Grécia. O atacante Edu foi revelado pelo São Paulo no final dos anos 90 e após se destacar no tricolor foi negociado com o futebol espanhol, onde atuou 5 temporadas no Celta de Vigo. Também jogou anos e anos pelo Real Betis, até que chegando 2009 o Internacional repatria o jogador. Na campanha da Libertadores, Edu disputou 6 jogos, sendo 3 como titular, tendo contribuído com uma assistência. Em 2011 ele vai jogar no Vitória da Bahia, onde teve passagem apagada, e em 2012 ele fecha com Colorado Rapids dos Estados Unidos, sendo esse o seu último clube na carreira aos 33 anos. O atacante Everton Costa havia iniciado 2010 a serviço do Caxias, quando se destacou e marcou 7 gols durante a disputa do Campeonato Gaúcho. Após o fim do estadual, ele foi contratado pelo Internacional. E na disputa da Copa Libertadores, o atacante entrou em campo 3 vezes, todas saindo do banco de reservas, mas não marcou nenhum gol ou deu assistência. Em setembro, ele deixa o Inter e vai jogar no Bahia, ajudando o clube a conquistar o acesso na Série B. Em 2011, ele retorna ao Caxias para jogar o estadual, mas após o término, ele é contratado pelo Coritiba, permanecendo no clube até agosto de 2013. Posteriormente, é contratado pelo Santos, onde teve passagem apagada. Em 2014, é contratado pelo Vasco, mas a passagem por São Januário tratou de pôr um fim em sua carreira. Isso porque Everton Costa passou mal durante um jogo contra o Resende pela Copa do Brasil, com ele sofrendo uma arritmia cardíaca, e aconselhado pelos médicos, foi obrigado a se aposentar com apenas 28 anos. O Internacional iniciou a competição sendo treinado pelo uruguaio Jorge Fossati, com ele conduzindo o clube até as semifinais, mas aí, como alguns resultados não vinham agradando, ele acabou demitido. Nos 10 jogos que treinou o Inter na Libertadores, foram 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O escolhido para o lugar de Jorge Fossati foi Celso Roth, que nos 4 jogos que esteve à frente, conquistou 3 vitórias e sofreu uma derrota. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também a sua opinião nos comentários.